E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro dia de devocional. Vocês devem se perguntar, Lucas, eu assisti o primeiro dia, assisti o segundo dia, você tá com a mesma roupa. É porque eu tô gravando isso aqui tudo no mesmo dia, não é ao vivo. Eu estou fazendo gravação. Eu espero sim fazer alguns desses devocionais ao vivo. Mas hoje eu estou fazendo gravado e por isso que vocês estão vendo a mesma roupa, tá bom? E eu tenho uma mensagem, uma experiência que eu tive que acho que vai ser muito interessante a gente conversar. Mas antes, vamos ouvir um trecho de um hino para a gente ficar elevado, inspirado, fazer uma pequena oração e então mergulhar nas Escrituras. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, como somos gratos a Ti pela oportunidade de vivermos. Sabemos, Pai, que nos enviaste a essa terra com o propósito de sermos aperfeiçoados, com o propósito de aprendermos os Teus caminhos e voltarmos à Tua presença em glória. Sabemos que isso seria impossível por nossos próprios méritos e esforços. Por isso, somos imensamente gratos a Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada por teus santos servos. Nós somos gratos pelo exemplo que ele deixou e gratos pelo sacrifício infinito e eterno que fez com que tivéssemos a oportunidade de voltarmos a Ti. Agora, Pai, ao conversarmos brevemente sobre as Escrituras, nós te pedimos a Tua bênção, a fim de que sintamos o Teu amor e possamos ser inspirados a sermos melhores discípulos de Ti neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu era pequenininho, eu gostava muito de desenhar. E várias crianças gostam, não é? A gente compra giz de cera, lápis de cor para as criancinhas e elas ficam lá rabiscando, desenhando e mostra aquele rabisco e diz, olha que bonito meu desenho. E você fica, nossa, que bonito, o que é isso mesmo? Porque a gente não consegue identificar muito bem, né? E assim eles vão. E alguns têm mais dotes artísticos ou mais interesse artístico e eles acabam desenvolvendo um talento para o desenho, né? Tem uma aptidão, parece, com aquilo. Eu lembro que eu rabiscava não só as folhas, mas também as paredes de casa. E minha mãe, muito paciente, ela até deixava lá a exposição um tempo, né? Da pintura. E eu lembro de uma ocasião, eu comentei isso nas minhas redes sociais, em que alguém, não foram meus pais, eu não sei se era uma babá que olhava a gente de vez em quando, se foi uma professora da creche, se foi uma amiga da minha mãe, professora visitante, eu não lembro. Mas é um personagem feminino, se aproximou de mim enquanto eu estava desenhando. Eu estava desenhando como as crianças pequenininhas fazem, porque eu era bem pequeno naquela época. E era um caderno de desenho, tinha uma figura para a gente colorir. Só que eu riscava e saía do contorno, você sabe. Não ficava uma pintura profissional, né? Ou bonitinha. E ela me deu um conselho. Ela disse, que tal se você... E me pareceu gentil, não me parecia que era uma coisa assim, sabe? Forçada, brava, nada disso. De acordo com a maturidade que eu já tinha. Por que você não tenta pintar dentro do contorno? Ela até fez uma demonstração. Eu falei, interessante. Me esforcei então, com a minha coordenação em desenvolvimento, a pintar dentro do contorno do desenho, da figura. E não é que o desenho pareceu mais bonito no final? E assim eu prossegui. Talvez isso tenha sido o estopim, né,
para eu me interessar mais por arte. Depois eu fui fazer curso de arte, fiz 4 anos, pintura, desenho, até participei de exposições. E foi muito legal. Até hoje eu gosto muito de desenhar, de pintar. E eu estava pensando nisso recentemente, não necessariamente para falar sobre meus dotes artísticos, o desenvolvimento da arte na minha vida, mas especificamente sobre como é importante nós recebermos bons conselhos e seguirmos esses conselhos e nos mantermos dentro das linhas determinadas por Deus. A nossa pintura não apenas vai ser mais bonita, ela vai ser a melhor. Graças a Jesus Cristo, os erros que nós cometemos, né, se a gente ir para fora desses contornos, a gente pode usar a borracha da expiação, que é o sacrifício, o sangue que ele derramou por nós. E podemos apagar as coisas erradas e ter um recomeço. E eu queria ler para vocês aqui no Guia de Estudo das Escrituras, nós falamos ontem, se você não assistiu o devocional de ontem, vai lá para assistir, porque nós falamos sobre esse guia. Falamos brevemente, mas mostramos que é um lugar onde a gente pode encontrar tópicos do Evangelho, pode encontrar referências de escritura sobre o mesmo tema. E aqui eu quero abrir para vocês, na letra D, página 54 do meu guia, discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor de Jesus Cristo que vive conforme os ensinamentos do Salvador. Então, na minha parábola aqui, é o seguinte, se você pintar fora do desenho, você não está sendo um discípulo. O discípulo, ele tem que estar conforme os ensinamentos do Salvador. Se você segue os ensinamentos de outro que não o Salvador, ou se você não segue todos os ensinamentos, porque tem essa também, né? Tem alguns que querem seguir os mandamentos de forma seletiva. Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser caridoso, mas eu não vou pagar o dízimo. Se você é desse tipo seletivo, também está pintando fora do contorno. A arte final não vai ser algo que vai para a vida eterna. Diz, o termo discípulo é usado para descrever os 12 apóstolos chamados por Cristo durante seu ministério. O termo discípulo também é utilizado com referência aos 12 homens escolhidos por Jesus para dirigirem sua igreja entre os nefitas e lamanitas. Olha a responsabilidade. Um discípulo, ele está equiparado a estes discípulos especiais escolhidos por Jesus Cristo. Quando eu digo equiparado, eu não quero dizer que tem as mesmas responsabilidades, porque aqueles discípulos entre os nefitas e entre a casa de Israel, que foram chamados apóstolos, eles têm um dever muito sagrado e muito especial, que a gente pode conversar outro dia. Eles têm um encargo divino, que não é o nosso encargo divino. Eu não posso dizer para os outros, eu sou apóstolo. Não. Cristo chamou e os nomeou. Mas, em termos de seguir os contornos estabelecidos pelo grande artista do universo, o grande arquiteto, o grande mestre dos mestres, estes contornos devem ser seguidos por nós, tanto como seguem os apóstolos do Senhor, ou que seguiram, no passado, os apóstolos do Senhor. Se nós não pintarmos dentro dos limites estabelecidos, seguindo os padrões, seguindo o que Deus pede, não vamos colher felicidade. Pelo contrário, vamos ser amaldiçoados, vamos ser infelizes. Então, eu queria convidar vocês a pensar sobre isso. E uma outra coisa, para finalizar. A raiz discípulo, ela está ligada a mesma raiz, né? Está ligada a outra palavra chamada disciplina. Os discípulos precisam ser disciplinados. Eles precisam seguir os padrões. Não significa que você vai ser um robozinho. Não significa que você vai deixar de pensar por si mesmo. Não. Você vai decidir deliberadamente, pela sua livre vontade, estar conforme as veredas de Deus. Porque se você não fizer isso e procurar seguir sua própria vontade, não há caminho que te leve para a felicidade real. O único caminho é Jesus Cristo, e Ele nos deu exemplo para que nós sigamos suas pisadas.
Eu sei que para algumas pessoas é difícil ser disciplinado, mas não há outro meio para atingir o sucesso. Pensa em alguém que quer ter um corpo mais forte. E eu vou dar esse exemplo para terminar, porque eu era um palitinho, eu era bem magrinho, eu tinha 63 quilos quando eu terminei a minha missão de tempo integral. Mas eu queria ser mais forte, eu queria ganhar peso. Eu sabia que eu ia precisar ser disciplinado para alcançar essa meta. Ia precisar comer melhor, dormir adequadamente e treinar. Treinar com dedicação. Se eu não fizesse essas 3 coisas, eu não ia conseguir melhorar o meu físico. Talvez peso até eu ganharia, mas de uma forma que não ia me deixar muito bonito nas fotos. Então, para que eu aperfeiçoasse o meu físico, foi preciso disciplina. E assim é com todos nós. Se a gente quer passar num curso universitário, a gente precisa de disciplina para fazer as provas, para frequentar a universidade. Se a gente não tiver essa dedicação, você pode até ter uma dedicação meia boca, mas também a sua formação vai ser boa, ser meia boca. Para ser discípulo de Jesus Cristo, ele pede todo o coração. A gente precisa ser fiel a esses parâmetros. Então, da mesma forma que eu aprendi a desenhar dentro dos contornos estabelecidos e o desenho final foi muito mais bonito do que seria, também, se nós seguirmos os ditames, as doutrinas, a lei de Deus, nossa arte final vai ser linda, porque Jesus Cristo vai magnificar nossos esforços por sua graça e seremos salvos no reino de Deus. Então, convido vocês a pensarem sobre seu discipulado. O quão fiel você está sendo para com os mandamentos e a lei de Deus. Pensa nisso, nesse dia. E a gente se encontra amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.